Olá, sou a professora Cristina Negra, estamos aqui para mais um bloco de Matemática A de 12º ano. Ora, hoje o bloco temático 27, vamos falar da resolução de problemas de otimização. Como o próprio nome indica, otimização é encontrar a solução ótima. Isto é no âmbito das derivadas, o cálculo diferencial e o cálculo das derivadas, como já viram e já perceberam, espero eu, permitem determinar extremos relativos, ou seja, máximos e mínimos. E então, estes problemas são um bom meio para serem aplicados a outras ciências, por exemplo, à economia e à biologia. Por exemplo, quando eu quero encontrar o lucro máximo, o custo mínimo, uma concentração de bactérias máxima, ou seja, quando eu quero determinar uma solução ótima, daí se chamarem problemas de otimização. Vamos então começar. Temos aqui uma tarefa, vamos ler. O enunciado é um bocadinho vasto. Reparem que é adaptado de um teste intermédio, então vamos lá. A velocidade de rotação do eixo de um motor variou ao longo dos primeiros 8 minutos de uma experiência de acordo com esta função. V de t igual a t ao cubo menos 15t quadrado mais 63t. E agora reparem, muito importante, onde t designa o tempo, medido em minutos, contado a partir do início da experiência, ou seja, o instante t igual a 0 é o início da experiência, e v de t designa a velocidade de rotação do eixo do motor medida em centenas de rotações por minuto. Determina, recorrendo a métodos analíticos, a velocidade máxima, lá está, atingida nos primeiros 8 minutos da experiência. E depois diz como devemos apresentar o resultado. Reparem, ao princípio, quem não percebe muito bem de motores, nem de velocidades, nem de eixos de rotação, como é o meu caso, vou confessar, pode ficar, mas reparem, não tem problema, está ali tudo explicado. Toda esta informação permite encontrar a solução ótima. Então vamos lá, eu coloquei aqui uma síntese do enunciado e reparem, o que é que nós queremos? Queremos encontrar, reparem, a velocidade máxima atingida. E nós temos aqui uma função que nos dá a velocidade, que é a função de expressão algébrica v de t. A função v dá-nos a velocidade. Então nós queremos o máximo, o que é que vamos determinar? Vamos determinar o máximo recorrendo, obviamente, por processos analíticos, à derivada. Então vamos lá, os processos são sempre os mesmos. Vou fazer uma expressão da derivada da função, ou seja, v' de t, vai ser a derivada de t ao cubo menos 15t quadrado mais 63t. Vou aplicar as regras de derivação que são vossas conhecidas. T ao cubo 3t quadrado, t quadrado é 2t, a derivada de 63t é 63, efetuo os cálculos e obtenho 3t quadrado menos 30t mais 63. Já tenho uma expressão analítica da derivada. Passo seguinte, se eu quero estudar o sinal da derivada, que isso é necessário para encontrar o máximo, o que é que eu vou fazer? Determinar os zeros da derivada. E é isso que vamos fazer, vamos colocar a expressão da derivada, igualar a zero. Vamos ter aqui esta equação, 3t quadrado menos 30t mais 63 igual a zero. Eu dividi tudo por 3 para ficar com números mais simpáticos, digamos assim, não era obrigatório, e vou fazer a forma resolvendo. Obviamente porque tenho uma equação de segundo grau completa. Atenção, nada de ir colocar as soluções e procurar na calculadora, porque isto pede por processos analíticos. Estamos a fazer uma resolução analítica. Temos de ter cuidado se isso é permitido ou não. Então, obtemos as soluções t igual a 3 ou t igual a 7, as duas soluções. Temos de ter o cuidado de verificar se essas soluções, esses zeros da derivada, pertencem ao nosso intervalo, ao nosso domínio da função. E pertencem porque, reparem, nós temos o quê? Nos primeiros 8 minutos da experiência. Nos primeiros 8 minutos, ou seja, isto vai desde o t igual a 0 até ao t igual a 8. Então, sendo assim, o domínio, quer da função, quer da derivada, é de 0 a 8, intervalo fechado, números reais, e os zeros da função derivada, o 3 e o 7, estão ambos dentro do intervalo, por isso vão ser considerados. Vou fazer a tal tabela de sinais, que já deve ser, neste momento, terem alguma rotina na sua construção, espero eu. Então, reparem, o que é que eu quero? Eu quero colocar aqui os sinais da função derivada aqui na primeira linha. Nesta primeira linha coloquei o domínio de 0 a 8 e os zeros, obviamente, da derivada, e agora vou preencher. Reparem, a nossa expressão da derivada, ou seja, a derivada é uma função quadrática de o A, ou seja, o coeficiente do termo maior grau é positivo, por isso é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Como eu fiz aqui um esboço. Vocês podem fazer um esboço perfeitamente, sabem que ela tem a concavidade voltada para cima, sabem que tem os zeros 3 e 7, então, sendo assim, nós conseguimos preencher facilmente aqui esta linha da tabela com os sinais. Reparem, o que é que eu faço? Eu sei que é 0 em 3 e 7, vai ser positiva, não é? Para trás do 3 e para a frente do 7 e vai ser
negativa entre os zeros. Pronto, ali tenho o sinal, isto já não interessa. E agora sim, o que é que eu sei? Onde a derivada é positiva, a função é crescente, como é o caso. Onde a derivada é negativa, a função é decrescente. E onde é positiva, é crescente. Tenho aqui, então, os tais valores assinalados. Ora, de acordo com a monotonia da função naqueles intervalos, o que é que eu posso dizer? V de 0 vai ser um mínimo, porque a função depois cresce. V de 3 vai ser um máximo, cresce, decresce. V de 7 vai ser um mínimo, decresce, cresce. E V de 8 vai ser um máximo. Reparem o que nos pediam, a maneira da pergunta diz a velocidade máxima. Um máximo é o que nos pedem. E nós, olhando para ali, estamos a ver que temos ali 2 máximos. O que é que vamos fazer então? Vamos ver qual deles é o valor mais elevado, ou seja, qual ele é mesmo o máximo, não é? Temos 2 máximos, nós queremos o máximo, o maior de todos. Então vamos calcular V de 3. Como é que calculamos V de 3? Substituindo o T por 3 na expressão. Efetuando os cálculos. Reparem, temos ali a expressão t ao cubo menos 15t² mais 63t. Não baralhar com a expressão da derivada. E vai dar 81. Vamos fazer também o V de 8. Reparem, os mínimos, estou a recusá-los porque não são pertinentes, não me perguntaram nada sobre os mínimos, eu não quero saber. V de 8, vou substituir também o t por 8 na expressão e dá-me 56. Então, sendo assim, qual é a velocidade máxima? Vai ser 81. Em que unidade é que está? Recordam-se? 81 centenas de rotações por minuto. Se voltarem ao enunciado, vão ver que lá dizia que a velocidade era dada em centenas de rotações por minuto. Pronto, e encontramos a nossa solução ótima. Aqui temos a nossa solução. Vamos mudar para outra tarefa. Diz assim, pretende-se vedar 200 metros quadrados de terreno na margem de um rio, utilizando o mínimo de rede possível, de modo que fique com forma retangular, como mostra a figura. Aqui está, temos aqui uma figura, temos aqui o rio, queremos fazer um retângulo aqui com a rede, queremos gastar o mínimo de rede possível, por questões económicas, faz sentido, não é? Nós queremos gastar o mínimo e queremos que a área do terreno seja de 200 metros quadrados. Cá está, determina quais devem ser as dimensões do terreno recorrendo a métodos analíticos. Cá está, nós estamos à procura de uma solução ótima. Qual é a maneira de gastar a menor quantidade de rede para vedar um terreno nestas condições com 200 metros quadrados de área? Pronto, e então vamos lá fazer o problema. Para isso, vamos observar aqui um esquema da situação. Temos aqui o tal retângulo, sabemos que não precisamos de rede aqui para este lado porque vai dar ao rio, e vou chamar x a esta dimensão e y àquela dimensão. Então, se eu chamar x e y àquela dimensão, o que é que eu sei? Eu sei que a área do terreno é 200 metros quadrados. Tem que ser 200 metros quadrados. Então, isso significa que, de acordo com as letras que eu escolhi ali, que x vezes y tem de dar 200. A área de um retângulo é comprimento vezes a largura. X vezes y tem de dar 200. Então quer dizer que o y vai ser igual a, se eu passar o x a dividir, que é de certeza diferente de zero, que é uma das dimensões do retângulo, fica y igual a 200 sobre x. Então quer dizer que nós, na verdade, o que é que precisamos de otimizar? O que é que nós precisamos de determinar o mínimo? O perímetro daquele retângulo, só com aqueles 3 lados, não é? Então, sendo assim, o comprimento da rede vai ser para aqui, reparem, vai ser igual a quê? A x mais x, que faz 2x, deste lado e daquele, mais y, porque este retângulo não precisa daquele lado que está virado para o rio. Pronto, então, o comprimento da rede vai ser 2x mais y. Vou substituir o y por esta expressão, que é 200 sobre x, porque sei que a área é, e obtenho isto. Ou seja, obtenho uma função que me dá o comprimento em função de x, que é 2x, que é este lado mais este lado, mais o y, que é 200 sobre x, para que a área seja 200 metros quadrados. Vou reduzir esta expressão ao mesmo denominador e obtenho aquela expressão que ali está. 2x² mais 200 mais x. Aquela expressão dá-me o comprimento de rede que eu necessito para vedar um retângulo de área de 200 metros quadrados. O que é que eu quero fazer com essa expressão? Reparem, determina as dimensões do terreno de modo que seja mínima. Cá está, mínima. Eu quero encontrar o mínimo desta função dentro do intervalo considerado. Que aqui, reparem, o nosso x é sempre um valor positivo, é a dimensão do retângulo, uma das dimensões do retângulo. Então, sendo assim, mínimo, o processo é sempre o mesmo. O que é que eu vou fazer? Vou determinar a derivada, os zeros da derivada e construir a tabela. Este processo é mecânico. Neste caso, vou fazer a expressão da derivada
e vai-me dar a derivada de 2x² mais 200 sobre x. Vou aplicar a regra da derivada do quociente, que aqui está. Não vos vou amassar a ler o que lá está escrito, é só uma questão de verem. Derivada do quociente, efetuo a derivada, reparem, e vou obter, no final, 2x² menos 200 sobre x². As derivadas que ali aparecem são fáceis. 2x² menos 200 sobre x². Então, esta é a derivada daquela função. Passo seguinte, vou encontrar os zeros. Então, o que é que eu faço? Pego na expressão igual a zero. Ora, uma fração racional igual a zero, quando é que ela é zero? Quando o numerador é zero, ou seja, 2x² menos 200 igual a zero e x² diferente de zero. Não é? Numerador, expressão que está no numerador igual a zero, expressão que está no denominador diferente de zero, porque não se pode dividir por zero. Efetuando os cálculos, isto vai-me dar 200 a dividir por 2 dá-me 100, dá-me x² igual a 100 e x diferente de zero. Então, sendo assim, eu tenho duas soluções. Mais ou menos raiz de 100, que é x igual a mais ou menos 10. E como qualquer uma delas é diferente de zero, eu posso aceitá-las. Posso, não é bem assim. Porquê? Recorda-se o que eu disse de início. O que é que eu disse de início? X é a dimensão, é uma das dimensões do retângulo, por isso não pode ser um número negativo. Então quer dizer que, neste caso, o único zero que me interessa, ou seja, neste contexto, na situação deste contexto, deste problema, então, como o x é maior que zero, tem-se que o x é 10. Ou seja, não me interessa a solução menos 10 para este problema. Vou então continuar. Qual é o que é que eu tenho de fazer de seguida? Tenho de ir construir a tabela de variação da monotonia da função e do estudo do sinal da derivada. Então, ali tenho a derivada, para nos recordarmos, e o único zero que me interessa da derivada dentro do domínio da função, que é de zero aberto a mais infinito. Vou então colocar o quadro, já viram? Coloquei só a primeira linha de zero a mais infinito, assinalei o 10. E agora, como reparem, a expressão da derivada já é composta por duas funções quadráticas, é o quociente de duas funções quadráticas, é uma função racional. Estudar o sinal assim de imediato já não é tão simples. O que é que habitualmente se faz? Numa linha coloquei 2x² menos 200 para estudar o sinal do que está no numerador e noutra linha coloquei o x² para estudar o sinal do denominador. Existiam outras maneiras e talvez vocês, com um pouco de conhecimento das funções, também conseguiriam colocar os sinais e até conseguiriam já, provavelmente, colocar os sinais aqui na derivada da função c. Bem, então vamos lá. 2x² menos 200 é o quê? Uma parábola. O gráfico é uma parábola com concavidade. Cá está, estão a ver? 2x² menos 200. Isto é como se fosse a vossa folha de rascunho. Neste momento estão a fazer isto na folha de rascunho. 2x² menos 200 é uma parábola com concavidade voltada para cima. Nós vimos que tinha os zeros menos 10 e 10. Aquela parte ali, ou seja, o que está para de menos infinito a zero não me interessa, porque neste problema está fora dos valores admissíveis. Eu só me interessa do zero a mais infinito. Então o que é que eu observo? Que é o que está aqui a azul. Então eu observo que ela vai ser negativa, 0 e depois positiva. Cá está negativa, 0 e depois positiva. Pronto, já preenchi. A outra, x². x² também é uma parábola com concavidade voltada para cima, aqui está ela. Também só me interessa do zero aberto a mais infinito e nós sabemos que x², 0 a mais infinito, é sempre positivo. Também seria atrás, mas agora não interessa. Então, tudo positivo aqui, não é? Ela vai ser sempre positiva. Conjugando os sinais, menos por mais dá menos, aquilo desapareceu, menos por mais dá menos, 0 a dividir por um número positivo dá 0, mais a dividir por mais dá mais. Cá está, se a derivada é negativa, a função vai ser decrescente, se a derivada é positiva, a função vai ser crescente. Então, sendo ali, temos ali o tal mínimo. Reparem que até nem temos outros extremos relativos, ainda bem que nos pedem um mínimo, não é? Então temos ali o mínimo, o que é que temos de voltar? A ler, temos o mínimo identificado, justificado, temos de voltar a ler o enunciado para perceber e responder exatamente ao que nos perguntam. Diz assim, determina as dimensões do terreno. Então eu já sei que o terreno tem a quantidade de rede mínima, podemos assim dizer, para x igual a 10. Quer as dimensões do terreno, olhem que até deixei aqui, estão a ver, lembram-se as nossas dimensões do terreno? É um retângulo de x por y. Então, se o x é 10, o y, se recordam, era 200 sobre x, para que a área fosse 200. Então, basta substituir o x por 10, 200 sobre 10, que dá 20.
Então quer dizer que este é o terreno ótimo para esta solução. É o terreno que gasta a menor quantidade de rede. Por isso, temos que as dimensões do terreno são de 10 por 20 metros. E este é o terreno que gasta a menor quantidade de rede. Pronto. Outra tarefa. Vamos então. E uma função f, de domínio R+, sabe-se que a sua função derivada f' está definida em R+, e é dada por f' de x igual a 1 sobre raiz de x mais x menos 5. Reparem, é a derivada, não é a função. Diz assim, sabendo que a função f tem um único mínimo relativo, recorre à calculadora gráfica para determinar um valor arredondado às centésimas do minimizante de f. Na tua resposta, explica como procedeste e apresenta o gráfico visualizado na calculadora. Este é um exercício que tem instrução específica de recorrer à calculadora. Aliás, se vocês quisessem resolver este exercício analiticamente, não conseguiriam, não têm conhecimentos para isso. Este tipo de expressão, este tipo de função, vocês não conseguem chegar ali agora e encontrar os zeros daquela função. Por isso, nada de contrariar as instruções da calculadora, deixem a rebeldia para outra altura, é seguir exatamente as instruções. Então vamos lá. Nós já temos a derivada, repara, e nós sabemos que a função tem um único mínimo relativo. Queremos um minimizante, que é o valor de x correspondendo àquele mínimo. Então, temos de recorrer à calculadora. Então, se temos de recorrer, o que é que fazemos? Vamos obter uma representação gráfica da função derivada, da f'. Porquê? Nós sabemos que o minimizante, os zeros da função derivada, quando a função é contínua, os zeros da função derivada são os extremantes da função, quando a função é contínua. Então, reparem, olhem aqui, já tenho aqui o gráfico numa janela adequada e tenho ali, repare que tenho ali um zero e tenho aqui outro zero da função, observando. Atenção à janela, aquela instrução que é dita de que só existe um único minimizante, ou seja, existe um único mínimo relativo, é para que vocês percebam que têm a janela adequada. Porque, reparem, se vocês só tiverem uma parte da função, não conseguem encontrar a solução ótima. E se assim, tendo assim, vocês têm a garantia que não há mais zeros para a frente. Então vamos ver. O que é que, vou fazer até aqui uma observação e uma interpretação ali assim do gráfico. O que é que nós vimos? Eu chamei A e B aos zeros da derivada, que eu consigo visualizar ali. Então sei que a derivada aqui é zero, aqui é positiva, reparem, está aqui acima do eixo de x, é positiva. Depois vai ser negativa, entre os zeros, e depois volta a ser positiva. Isto para quê? Para vos justificar que qual deles, se temos dois zeros, um deles vai ser o minimizante. Qual deles é que é? Repara, se ela aqui é positiva, a função é crescente, se aqui é negativa é decrescente, e se aqui é positiva é crescente. Então qual é que é o mínimo? É esta aqui. O mínimo é aquela que é onde a derivada passa de negativa a positiva. Aquele que ali está é o máximo. Há pouco, quando eu vos estava a dizer da questão da janela da calculadora, eu já vos estava até a dar a indicação de que aquele seria a solução. Porque, reparem, se vocês tivessem só a vossa janela não mostrasse aquele zero, e dadas as instruções do enunciado que diz que existe um mínimo de certeza absoluta e é único, vocês saberiam que a vossa janela não estava adequada, ou a vossa representação não era a pretendida. Também, ao mesmo tempo, eu sei, como encontrei aqui já o mínimo, como eu já encontrei o minimizante e encontrei o mínimo, eu sei que não vale a pena estar a colocar a janela com mais valores para aqui, para a direita. Porquê? Porque eu já o encontrei e sei que para aquele lado já não há mais. Ou seja, essa instrução parece que está ali perdida, mas é muito importante. Então, sendo assim, vamos responder. Aquele quadro não era necessário, foi só para vos justificar o que está aqui escrito. F' tem dois zeros, é verdade, mas apenas um deles, ela passa de negativa a positiva. E é esse aí que corresponde ao minimizante, o outro corresponde ao maximizante. Recordo, às vezes fazem um bocadinho de confusão, isto é a função derivada, não é a função, está bem? Isto é a função derivada. Então, sendo assim, reparem, vou determinar aquele zero, vou pedir à calculadora, dependendo do modelo da calculadora, determino aquele zero que ali está, aparece-me ali o valor e faço um arredondamento às centésimas. 4,53 é o valor. Reparem, nesta calculadora o zero aparece aqui escrito, zero igual a x igual a um valor aproximado do zero, reparem, e então eu fiz o arredondamento às centésimas. Obviamente, vocês na vossa folha de resposta têm de traçar um esboço, fazer um esboço do gráfico, está bem? Isso é obrigatório. Eu aqui faço rápido porque basta
colar ali o ecrã da calculadora, mas têm de fazer o gráfico na folha de resposta, é obrigatório. Vamos então a uma outra tarefa, diz assim, no referencial ortonormado x ou y da figura está representada a parte do gráfico da função f definida por f de x igual a 4 menos 3x² sobre 2. Considera o ponto P, observem a figura, que se desloca sobre o gráfico de f sempre no primeiro quadrante. E para cada posição de P, reparem que o ponto P pode estar mais aqui, mais acima, por aqui, não é? Para cada posição do ponto P, considera o retângulo de diagonal ao P, que está aqui representado a verde, que tem dois lados contidos nos eixos de referencial. Ou seja, para cada posição do ponto P, vocês têm um retângulo com dimensões diferentes. Está ali um representado. Diz assim, recorrendo a métodos analíticos, cá está, por isso nada agora de calculadora, determina de todos estes retângulos o que tem maior área. Cá está a tal palavrinha, maior área. Nós procuramos uma solução ótima para este problema. Queremos aquele que tem a área máxima. Maior área, área máxima. Bem, então vamos agora a algumas questões. Aqui, nós sabemos que a questão do domínio da nossa função, nós sabemos que o ponto P pertence ao primeiro quadrante. Então, se pertence ao primeiro quadrante, o que é que nós sabemos? Sabemos que a sua abscissa, reparem, a abscissa do P, o que é que vai estar? Vai estar entre 0 e este valor aqui, que é o valor do zero desta função, o zero positivo. Porque reparem, se o ponto P, porque ele tem de pertencer ao gráfico, se o ponto P já estiver aqui, reparem, se o ponto P já estiver aqui, ele já não está no primeiro quadrante. Então, sendo assim, o que é que nós sabemos? Sabemos que a abscissa do ponto P vai estar entre 0 e este valor. Então, eu vou determinar aquele valor. E aquele valor é um zero desta função que está aqui, é o zero positivo. Pego na expressão da função, igual a 0, reduz ao mesmo denominador, vai dar-me a equação de segundo grau e fica x igual a mais ou menos raiz de 4/3, que é mais ou menos 2 sobre raiz de 3. Raiz de 4 é 2. Podia deixar o valor assim, mas racionalizei, ou seja, multipliquei por raiz de 3 o numerador e raiz de 3 o denominador. E fiquei com x igual a mais ou menos 2 raiz de 3 sobre 3. Então, o que é que eu concluo? Eu já sei que este valor aqui, como é o zero positivo que eu quero, este valor é 2 raiz de 3 sobre 3. Reparem, este valor aqui é 2 raiz de 3 sobre 3. Então, a abscissa do meu ponto, para ela estar no primeiro quadrante, vai ter de estar entre 0 e 2 raiz de 3 sobre 3, que é o que eu tenho, que no fundo é o domínio da minha função. É o domínio onde eu vou trabalhar. São os valores de x entre 0 e 2 raiz de 3 sobre 3. Que é para o ponto P não sair do primeiro quadrante. Bem, a partir de agora, reparem, eu vou chamar, se eu tenho aqui o ponto P, tem a abscissa x, a sua ordenada, como pertence ao gráfico da função f, vai ser f de x. Reparem, se é x, ali, como pertence ao gráfico, vai ser f de x. Então, quer dizer que o ponto P vai ter estas coordenadas. X, f de x. E no lugar do f de x, eu já coloquei 4 menos 3x² sobre 2. Estão a ver? Então, o x, e não se esquecer que o x tem de estar entre aqueles valores. Não estamos perdidos, pois não? Então já temos o x, o que é que nós queremos? O retângulo de área máxima. Então agora queremos que tenha área máxima. Então eu quero maximizar a área. Ora, para maximizar eu preciso de uma expressão que me dê a área. E é isso que eu vou fazer. Eu vou determinar uma expressão analítica da área de qualquer retângulo naquelas condições. E a área deste retângulo, acho que, olhando aqui para a figura, é fácil. Reparem, aqui, daqui a aqui mede x e daqui a aqui mede f de x. A área do retângulo é comprimento vezes a largura, então, fica x vezes f de x, ou seja, x vezes 4 menos 3x² sobre 2. Colocando um meio em evidência e multiplicando, fazendo a distributiva, o x para dentro daquela expressão, obtenho a expressão 1 meio, abrir parênteses, 4x menos 3x ao cubo. Aquela é a expressão que me dá a área. A partir daqui, que eu tenho a expressão, é tudo igual. O que é que eu quero? Quero um máximo. Então o que é que eu tenho de fazer? Sempre o mesmo procedimento. Processos analíticos, neste caso. Então é fazer o quê? Fazer a derivada, os zeros da derivada, estudar o sinal da derivada, tirar conclusões para a monotonia e depois identificar o que me é pedido. Vamos fazer, vamos lá. Cá está a expressão que me dá a área, que eu chamei A de x, o domínio, vou fazer a derivada. Fazer a derivada daquele polinómio é fácil, basta fazer a derivada do 1 meio vezes a derivada de 4x menos a derivada de 3x ao cubo. E efetuando os cálculos, eu não vou estar aqui a descrever porque acho que neste momento, neste ponto, já sabem bem fazer este tipo de derivadas, se não fazem-nas mais devagarinho também não há problema. Então a expressão da derivada fica 2 menos 9 meios de x ao quadrado. Esta é a expressão da derivada. Vou determinar os zeros
igualar a zero, reduz ao mesmo denominador ou não, de qualquer maneira isto vai dar x ao quadrado igual a 4 nonos. Quando eu disse reduzir ao mesmo denominador era desembaraçar de denominadores. Fica x quadrado igual a 4 nonos, x igual a mais ou menos 2 terços. Qual era o meu domínio entre 0 e 2 raiz de 3 sobre 3? Então, só me vai interessar uma única solução, um único zero da derivada, que é o 2 terços. 2 terços é 0,6666 por aí fora, não é? E está realmente aqui dentro daquele domínio. Menos 2 terços é negativo, nem sequer vale a pena o esforço. Então, sendo assim, o que é que eu vou fazer? Ali tenho as condições, vou fazer o quadro. O que é que eu assinalo no quadro? Na primeira linha eu só tenho de 0 a 2 raiz de 3 sobre 3, assinalo o zero da derivada que me interessa. Reparem agora, a derivada é uma parábola com a concavidade voltada para baixo, cá está ela, um pequeno esboço, voltada para baixo. Só me interessa de 0 a mais infinito, então ela é positiva, 0 e negativa. É isso que eu ponho aqui, positiva, 0, negativa. E então, sendo assim, a função é crescente, aqui é o valor, e decrescente. E calha mesmo bem, porque eu queria um máximo e é um máximo que eu quero. Então é realmente um máximo. O que é que eu preciso fazer outra vez? O que é que me perguntam? Determina as dimensões do retângulo que tem maior área. Então eu quero as dimensões do retângulo. Não quero a área máxima. Depende da pergunta. Então se é as dimensões do retângulo, o que é que eu sei? Eu sei que o retângulo vai ter x igual a 2 terços, que vai ser esta dimensão aqui, reparem na figura, daqui até aqui, 2 terços. E a outra dimensão vai ser o quê? Vai ser f de x. Ora, f de x, eu coloquei agora novamente aqui a expressão para se recordarem, que aquela não se esqueçam, aquela é a derivada, e é a área, não tem nada a ver. E é a derivada da área. Esta é que é a função f de x. Ora, f de x, se o x é 2 terços, substituo o x por 2 terços, faço estes cálculos e dá-me 4 terços. Vocês com as vossas calculadoras gráficas, quem fica logo um bocado assustado com tantas frações, elas fazem contas com frações que é um espetáculo. É pôr aquilo direitinho e depois pedir para transformar o resultado em fração e dá logo 4 terços. Se for esse o problema, também não será, nem precisam de perder tempo, se não quiserem. Se quiserem, as contas também são relativamente fáceis. Não, falta responder. Quais são as dimensões do retângulo? São 2 terços, que é esta dimensão aqui, e 4 terços, que é esta dimensão aqui. Está bem? Pronto, e então ficamos por aqui. Problemas de otimização é isto mesmo e são muito importantes nas investigações e nos estudos de diversas ciências. Muitas das vezes precisamos realmente encontrar máximos e mínimos e as derivadas e a matemática, o cálculo diferencial, dão a ferramenta exata para isso acontecer. Vou estar por aqui, até à próxima.